Do Orkut ao TikTok, passando pelo Instagram e o Facebook, as redes sociais já estão há tempo suficiente na nossa vida para a gente já ter entendido como elas tomaram conta do nosso cotidiano. O que é notícia? O que eu fiz há 5 anos? Mas tem um público que é afetado de uma forma específica pelas redes sociais. São as crianças. E o mundo já percebeu como elas são afetadas e essa onda chegou agora ao Brasil. Austrália, França, Reino Unido, vários países estão reavaliando se as redes sociais acabam sendo lugar para as crianças. Porque lá elas ficam expostas a algoritmos que empurram conteúdos sem muito critérios e são desenhados principalmente para sequestrar a atenção. Eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, e hoje a gente vai falar de tecnologia e infância, ECA digital e a intersecção entre esses assuntos. Eu sou Diogo Cortiz e hoje a gente recebe aqui em Deu Tilt para conversar sobre tudo isso a Isabela Henriques, que é diretora executiva do Instituto Alana e autora do livro Direitos Fundamentais da Criança no Meio Digital. Isabela, seja super bem-vinda ao Deu Tilt. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. E além disso, a gente vai falar também de um assunto que parece mentira, mas é verdade, viu? Será que a IA pode ter valores cristãos? Fica aí que a gente vai falar sobre isso. Isabela, obrigado por estar com a gente hoje aqui em Deu Tilt. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que ele é bastante disputado, mas hoje existe quase um consenso de que redes sociais não são um ambiente lá muito seguro e saudável para as crianças estarem. Mas as redes sociais existem há muito tempo. O que mudou de lá para cá para que a gente chegasse a essa visão que tem hoje, que é quase preponderante? Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma fã, assisto, ouço o Tilt sempre, então é uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. Eu acredito, Elton, que são muitos os fatores que nos trazem ao momento que nós estamos hoje aqui. Eles passam também pela questão do acesso, pelo aumento do acesso, pela popularização dos smartphones, pelo maior acesso à internet, o acesso de todos nós, sem dúvida nenhuma, mas que vai trazendo no seu bojo as próprias crianças e os adolescentes, que hoje também se utilizam do telefone celular como acesso. Isso facilita, né? Quando a gente enxerga os dados da T-Kids Online, a gente olha lá atrás, os primeiros dados, o acesso entre crianças de 9 a 17 anos era de 21%. Hoje, ao telefone celular, hoje, na última pesquisa do ano passado, foi de mais de 70%, né, do acesso à internet por telefone celular. Também, a idade do primeiro acesso tem caído. Na série histórica da T-Kids, a gente tem visto que lá atrás, 2016, era 10% de crianças usuárias de internet que tinham feito o primeiro acesso na primeira infância, ou seja, antes dos 6 anos de idade. Esse número agora é de 28%, ou seja, as crianças estão acessando cada vez mais precocemente. E aí a gente junta também aos pacotes de dados que facilitam o acesso às redes sociais e, claro, sem dúvida nenhuma, há uma mudança da própria internet e das próprias redes sociais, né? Quando a gente olha para uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, a gente vai ver que mudou bastante. A gente hoje tem uma gama muito maior de redes sociais. Elas hoje têm um modelo de negócio que é diferente, quer dizer, ele foi se robustecendo ao longo dos anos, no sentido dessa captura de atenção, dessa extração massiva de dados, que faz com que as crianças também, todos nós, mas as crianças também tenham ainda maior engajamento, enfim, nessa navegação. Esse aumento de acesso das crianças às redes sociais fez com que houvesse maior visibilidade dos problemas envolvidos nelas, né, nessa utilização. Então, nós começamos a identificar globalmente, isso não aconteceu só no Brasil, como você mencionou no começo da sua fala, globalmente nós começamos a ter notícias de casos de violações flagrantes de direitos de crianças, né? Então, casos de suicídios, casos de bullying, as grandes discussões relacionadas à violência. No Brasil, nós tivemos aqui os ataques às escolas,
nós tivemos que estavam muito relacionados ao uso de determinadas redes sociais. Nós temos um volume massivo de publicidade chamando as crianças. Nós, pelo Alana, fizemos uma denúncia robusta sobre publicidade de bets voltada para um público de crianças. Então, tudo isso também foi tornando conhecido do grande público os impactos desse uso dessas redes sociais que não foram pensadas para crianças no seu design, no seu desenvolvimento, mas que são utilizadas de forma massiva por elas. Então, isso passou a se transformar num assunto cotidiano, num assunto das famílias. Ele saiu daquele lugar dos especialistas. Então, essa visibilidade também gera esse volume de atenção para todo esse tema, junto com o fato de que as empresas elas não têm dado uma resposta a tudo isso que está acontecendo, uma resposta satisfatória, né? Nós fizemos uma pesquisa, encomendamos uma pesquisa ao Datafolha no ano de 2024, e o resultado, assim, genericamente falando, aqui sem citar dados, é de que as famílias, os indivíduos, os adultos no Brasil estavam muito preocupados naquele ano com o impacto das redes sociais entre crianças e adolescentes. Isabela, acho que você fez um histórico bem interessante aqui desse processo de evolução das redes sociais, acho que da própria internet. E eu também percebo, isso que eu queria trazer aqui, que os riscos também foram mudando. Então, hoje, quando a gente fala dos riscos, quais são os principais riscos assim que vocês enxergam ou que mais toca a sociedade, assim, que está em discussão? Hoje a gente identifica muitos riscos. Acho que é importante sempre a gente fazer a distinção que risco não é dano, risco é uma possibilidade que o dano aconteça. E quando a gente fala em relação a crianças e adolescentes, estamos falando de altos riscos que geram consequências gravosas para a vida de crianças e adolescentes que podem ter um impacto por toda a vida dessas pessoas, né? Então, acho que considerar essa hipervulnerabilidade das crianças a esses riscos. Existe já uma tipologia de riscos que é bastante utilizada na academia, que são os 4 Cs. Então, os riscos de conduta, de conteúdo, de contrato e de contato, né? Então, passam por esses riscos da criança ter um contato com uma pessoa mal intencionada, da criança acessar conteúdo que não seja adequado à sua faixa etária ou, enfim, ao período seu de desenvolvimento biopsicossocial. Passa também pelos comportamentos de ódio, bullying, cyberbullying, tudo isso que a gente sabe. A questão dos riscos de contrato, os riscos comerciais, que envolvem, por exemplo, toda a discussão de publicidade. O que a gente pode dizer é que esses riscos eles foram cada vez se intensificando. Então, hoje a gente tem algumas questões relacionadas à violência que geram danos bastante graves em crianças, né? Mutilação, a gente chega a casos extremos de riscos à vida. A gente tem toda a discussão de saúde mental pela captura de atenção que esse modelo de negócios ele acaba gerando e que tem como consequência, podendo causar danos bastante graves, né? A gente tem toda a discussão também de manipulação cognitiva que acontece. Agora, quando a gente pensa também, e aí fazendo um diálogo com o que está acontecendo com inteligência artificial, nos fóruns nos chats de conversa, em que as crianças acabam se tornando amigas de robôs e como que isso vai ter um impacto no desenvolvimento emocional. A gente tem toda a discussão do sharing, que é uma discussão que no Brasil ela é bastante importante, porque a gente sabe os níveis de utilização de internet que nós temos no país e também de visibilização das imagens de crianças e adolescentes, muitas vezes pelas próprias famílias, né? Como que isso vai gerar um rastro digital para a vida dessas crianças ao longo da sua vida. A gente tem as discussões relacionadas à discriminação ilegal, agora a gente tem todas as discussões relacionadas à machosfera. São coisas que estão acontecendo e cada vez mais novas.
E, sem dúvida nenhuma, toda a discussão relacionada à privacidade e proteção de dados, né? Porque está também na base de toda essa discussão, essa coleta massiva dos dados de criança, essa utilização desses dados, muitas vezes, para fins que não são transparentes e em relação aos quais a gente também não tem total controle. E quando você comentou os riscos, esses 4Cs, eu identifico muito esse risco de contato com aquela web 2.0. Com quem que você vai entrar em contato que pode ser ruim para a criança. Mas você mencionou outros riscos que são pertinentes ao estágio atual que a gente vê da web, como, por exemplo, o risco de contrato. E quando você fala de contrato, você está falando de contrato entre duas partes, entre uma pessoa física, nós, e algumas empresas. Aí a gente traz para essa mesa as Big Techs, que são as donas das plataformas. E, costumeiramente, elas mencionam que tem várias ferramentas de controle parental, controle de segurança, mas, aparentemente, não está dando conta do problema, né? Sem dúvida, não está dando conta, né? E eu acredito que isso tem muita relação com o próprio design das plataformas, o design das redes, porque por mais que existam ferramentas, e é super importante que elas existam e que elas funcionem, o design das plataformas não é amigável, não é sensível às peculiaridades do desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes. Então, as crianças e adolescentes, elas vivenciam um período que é bastante peculiar no desenvolvimento humano, elas são hipervulneráveis numa relação de consumo que é bastante assimétrica com essas empresas, porque as crianças muitas vezes elas não têm o discernimento sobre como que se dá essa relação na sua magnitude. Então, esse design ele é um design que, na sua própria lógica, ele que busca essa captura de atenção, essa monetização por meio do engajamento, por meio dessa inserção de todos nós, mas pensando aqui na criança e no adolescente, que fique cada vez mais tempo inseridos nesses espaços, isso é diametralmente oposto ao que se quer com o melhor interesse de crianças e adolescentes. Enquanto a gente não tiver um olhar concreto para o design, e que esse design seja amigável, e que esse design, de alguma forma, ele possa incluir as crianças nessa conversa, a gente vai sempre ter essa oposição. A Frances Haugen, ela esteve no escritório do Alan há alguns anos atrás e ela comentou num encontro com algumas pessoas, organizações da sociedade civil, que na experiência dela, ela nunca tinha participado de conversas sobre as peculiaridades do desenvolvimento infantil. Então, como que um produto que é colocado no mercado e é utilizado massivamente por crianças e adolescentes, não foi pensado lá no seu planejamento e ao longo da sua vida útil, no impacto que ele pode ter, que ele possa ter a crianças e adolescentes, né? Então, esse é um ponto fundamental. E isso tem relação também com a participação não só das próprias crianças e dos adolescentes nesse desenvolvimento, mas de especialistas de áreas diversas que são especializados nesse desenvolvimento infantil. Além do que, eu traria um outro dado, pensando em Brasil, quando a gente pensa nessas possibilidades que sistemas de controle parental, enfim, por exemplo, que as empresas possuem, que nós estamos num país com muitas desigualdades. Nós não falamos de uma única criança, nós falamos de múltiplas infâncias e de múltiplas adolescências. Então, muitas vezes a gente está num debate falando sobre criança e adolescente, pensando naquelas crianças que nós conhecemos, que fazem parte do nosso convívio, mas a gente precisa ter em perspectiva que as infâncias no Brasil, elas são muito diversas, e essa diversidade ela é decorrente de fatos como a idade. Então, uma criança de 4 anos é muito diferente de um adolescente de 16 anos, mas também as diferenças socioeconômicas, as diferenças regionais, uma criança que mora num grande centro urbano, uma criança que é ribeirinha, que é quilombola, que está numa região litorânea, no norte e sul do Brasil, as desigualdades são imensas. E nós ainda temos, infelizmente, esse dado é muito triste, nós temos 30% da população adulta brasileira analfabeta funcional.
Então, também colocar isso, a responsabilidade pelo cuidado das crianças, única e exclusivamente nas famílias. Olha, aqui tem essa ferramenta, você vai poder gerenciar o que seu filho faz, o que sua filha faz, para famílias que muitas vezes não têm educação formal para lidar com aspectos diversos da vida, mas também vão ter muito mais dificuldade de usar essas tecnologias para ajudar os seus filhos. As pesquisas, acho que nem precisaria ter pesquisa para isso, mas as pesquisas existem e elas dão conta dessa resposta e elas dizem que maiores vulnerabilidades na vida offline estão conectadas a maiores vulnerabilidades na vida online. Então, isso parece meio óbvio, mas é sempre importante a gente lembrar. E num país com os níveis de desigualdade socioeconômica que nós temos e etc., que gera uma série de impactos na nossa sociedade, isso também certamente se retrata na forma como as crianças e os adolescentes possam ou não ser mais ou menos protegidos para que eles possam usufruir a internet na sua maior potência. E hoje, para mim, está muito claro que o modelo de negócio das grandes plataformas, e aí eu falo, está muito claro para mim, Diogo, como pesquisador, que é incompatível com o que a gente discute sobre saúde mental, assim. E aí, recentemente, no ano passado, né, em 2025, eu peguei um dos relatórios de balanço da Meta e eles começam assim, conseguimos aumentar o tempo de tela acho que em alguns porcento, lá 3 ou 5%, graças ao avanço da nossa inteligência artificial. Ou seja, o mundo está discutindo uma coisa, enquanto que, né, o poder econômico das plataformas vão por outro caminho. E é interessante porque no fim do ano passado saiu um estudo muito legal, eu vou até trazer o nome aqui, porque saiu no dia 29 de dezembro, que chama Neurobehavioral Links from Infant Screen Time to Anxiety. E por quê? Eles fizeram um estudo longitudinal mesmo, durante 10 anos. E eles foram, então, vendo o tempo de tela das crianças, então começando desde os 2 anos, chegando até ali a adolescência, e eles foram fazendo, de fato, exames com neuroimagens, né, exames neurológicos, para ver a transformação no cérebro conforme elas usavam mais tempo de tela, com marcação. E, de fato, eles conseguiram encontrar muitas coisas ligadas, principalmente, por exemplo, à ansiedade. Então, a gente começa a ter esses estudos mais robustos, mostrando, olha, existe aqui uma questão. Então, quando a gente fala hoje, né, qual que é o papel, acho, da sociedade ou do Estado para equilibrar essa balança, né? De um poder absurdo que acho que as plataformas têm de políticas públicas, de influenciar políticas públicas no mundo inteiro, também, né, da narrativa, dado esse poder que elas têm, assim. Como eu mencionei, essa relação da criança com as grandes empresas de tecnologia é uma relação bastante desigual, né? Que tem uma simetria aí enorme. Então, é importante que haja a regulação. A regulação, ela vem nesse lugar para apoiar a criança que está num lugar de hipervulnerabilidade, numa relação que é desigual. Então, não à toa, o comentário geral número 25, o documento emanado do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, que se dedicou a esse assunto, ele recomenda aos estados que são signatários da Convenção sobre os Direitos da Criança que tenham regulação e que tenham uma regulação olhando para a criança, colocando a criança no centro desses debates. Então, o Brasil, de alguma forma, já respondeu positivamente a esse chamado do Comitê dos Direitos da Criança, do comentário geral número 25, trazendo aqui o ECA digital e uma série de outras regulações que nós temos de proteção dos direitos da criança. Então, o poder público ele tem um papel que é imprescindível nessa relação. Então, o poder legislativo em regular e agora o poder executivo e também o poder judiciário em fazer essa fiscalização, porque o grande desafio agora é em relação à implementação da legislação. Quando nós olhamos para o nosso arcabouço normativo em relação a crianças e adolescentes, o Brasil é um dos países que tem uma das melhores legislações de promoção dos direitos de crianças e adolescentes, de proteção de crianças e adolescentes. Então, o que nós precisamos agora é fazer com que todo essas normas que já existem, desde a Constituição Federal, desde 88, que elas tenham uma efetiva validade nessa relação e que as empresas sejam instadas a tanto, né? Existe um ditado africano que, me perdoe os entendidos se eu não souber de onde é a etnia, a localidade, que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E
quando a gente olha para a grande aldeia global que a gente chama de planeta, a gente vê forças divergentes e contrárias em relação ao cuidado com a criança. A gente vê a Austrália restringindo o acesso de jovens às redes sociais, a França caminhando no mesmo caminho. E quando a gente olha para os Estados Unidos, que é o lar das grandes donas dessas plataformas, a gente vê um governo norte-americano que tenta pressionar por uma liberalização das plataformas para elas continuarem a fazer o que elas sempre fazem. Há uma forma de a gente chegar a um consenso em termos de cuidado de crianças, ou também o cuidado à criança virou um assunto que está em disputa nessa geopolítica maluca que a gente está vendo que parece um cabo de guerra. E acho que só para adicionar uma coisa que aconteceu no fim do ano passado também, assim, para ilustrar um pouco dessa disputa, tem o Thierry Breton, lá, que era um dos comissários da União Europeia, né, que trabalhava muito essa questão dos mercados digitais. Acho que ele também ajudou bastante na construção do AI Act. E aí o governo Trump tirou o visto dele. Porque falou que ele estava promovendo a censura. Ou seja, porque, obviamente, era contra os interesses das grandes plataformas, né? Eu sou otimista. Eu acredito que... A gente gosta de pessoas otimistas. Eu acredito que as crianças, elas unem os polos e as discussões e as ideologias. A gente viu isso acontecer aqui no Foi Brasil. No Brasil, né? A gente viu como o Congresso conseguiu, em torno de uma pauta focada em criança e adolescente, com a criança e adolescente no centro, conseguiu dar uma resposta bacana para o problema que estava posto. E o que a gente pode falar, claro, a gente não... quando a gente fala do presidente Trump, a gente sabe que há uma imprevisibilidade enorme, enfim, e que a gente não tem como dizer quais serão os próximos passos. Mas mesmo nos Estados Unidos, a gente tem visto avanços em relação à agenda de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes. A sociedade civil lá é bastante ativa. A gente tem visto uma pulverização de projetos de leis nos estados tratando do tema. O Trump acabou de assinar aquela lei Take Down Act sobre sistema de notificação e remoção para vítimas de pornografia, de vingança, deepfake, enfim, abuso de imagens. Então, quando a gente trata de crianças e adolescentes, a gente está falando, inclusive, da perspectiva da política pública, do futuro das nações. Se a gente tiver toda uma infância e uma adolescência que está sendo marcada por desafios relacionados à saúde mental, à saúde física, a questões de manipulação comportamental, manipulação cognitiva, para onde que a gente vai como nação, e isso pensando em todos os países, né? A gente cria todo um sistema de vigilância que vai fazendo com que as crianças cada vez se sintam mais vigiadas e que elas percam aí as suas liberdades e que elas percam a essência da infância. E a gente vai deixar de criar cidadãos reflexivos, cidadãos que vão poder contribuir, inclusive, para o desenvolvimento do país. A gente vai criar... há uma pesquisadora que ela diz, né? A gente vai passar a criar súditos, né? Então, eu acho que também é um olhar para o futuro. E quando a gente pensa na política, na geopolítica global, a gente sabe que o assunto criança e adolescente, ele impacta muitíssimo as famílias, a população, os indivíduos, as pessoas. Isso mobiliza a sociedade. E os políticos, eles também estão assistindo tudo isso, estão atentos e também precisam dar respostas a essa sociedade, né? Então, acreditando que nós teremos nações democráticas e que teremos ainda a importância da opinião da população como um todo nessas grandes discussões, eu consigo manter o meu otimismo em relação ao fato de que a criança possa unir polos extremos e que ela possa fazer com que essas discussões
caminhe e muitas vezes até abrindo discussões que vão depois trazer os impactos relacionados à população adulta, porque nós, todos adultos, também somos muito vulneráveis nesses espaços. A gente teve recentemente também, acho que dois movimentos que aconteceram, né? Um que foi a proibição do celular nas escolas, e eu só ouço coisa boa. E recentemente a gente teve o caso da aprovação também do ECA digital, né? Que para as empresas de tecnologia, né? Principalmente as redes sociais, jogos online, marketplace, para as pessoas que estão nos ouvindo e não conhecem o que é o ECA digital. Você pode contextualizar para a gente o que é o ECA digital e o que ele traz de mudança para essa segurança online das crianças? Vamos lá, o ECA Digital é uma lei bastante robusta, né, que vale a pena ser lida, então convido todo mundo que está nos assistindo quando a advogado... conhecer a lei. É robusta. Eu gostei, vou começar a conhecer a lei. Ela traz conceitos novos, importantes. Então, eu tenho falado para as pessoas que é muito importante que as pessoas leiam a legislação, né? Porque ela não é uma legislação simples, no sentido de que ela aborda o ambiente digital e a relação do ambiente digital com crianças e adolescentes, né? Então, esse é o grande foco. Por isso, também, essa alcunha de ECA digital. Por quê? Porque o ECA, ele é um estatuto dos direitos da criança e do adolescente. Ele trata, o ECA lá de 1990, ele fala sobre os direitos de crianças e adolescentes de uma maneira ampla. Então, esse é o ECA digital, que também fala dos direitos de crianças e adolescentes de uma maneira ampla no ambiente digital. Então, é uma lei que chega para olhar para esse espaço onde as crianças estão cada vez com mais intensidade. É importante que a gente diga que ele, justamente porque ele já existiu, o ECA de 90, a Constituição de 88 e outros vários marcos regulatórios, o ECA digital ele não chega sozinho num espaço em que o direito da criança não era falado. Pelo contrário, ele dialoga com todos esses marcos e ele vem para se somar a esses marcos, e com esses marcos regulatórios ele está bastante alinhado. Então, ele traz umas inovações que são muito importantes, que estavam fazendo falta na nossa legislação. E eu traria aqui, indo um pouco lá do fim da lei para o começo, eu traria a importância das sanções. Então, ele traz penalidades específicas para violações de direitos no ambiente digital. E isso é muito importante, né? Porque ali as sanções elas servem também para coibir que essas violações aos direitos de crianças e adolescentes existam. Ela também traz, aí voltando lá para o comecinho da legislação, ela traz aquele conceito de provável acesso. Então, o legislativo vem e diz que essa lei ela se refere não só aos produtos e aos serviços que foram pensados para o uso de crianças e adolescentes, mas aqueles que são efetivamente utilizados por crianças e adolescentes. Isso é muito importante nessa discussão, especialmente quando a gente falava das redes sociais, como muitas vezes elas têm nos seus termos a definição de que não são produtos para pessoas com menos de 13 anos de idade. E aí ela traz uma série de regras específicas, ela traz regras relacionadas às redes sociais, ela traz toda a discussão de aferição de idade, que é super importante e que vai, sem dúvida nenhuma, na hora que ela for efetivamente implementada, e aí a gente precisa de marcos de regulamentação para alguns dispositivos da lei, mas na hora que a gente tiver essa aferição de idade funcionando, isso vai ser muito positivo, porque a partir daí a gente vai conseguir garantir que as crianças e os adolescentes estejam em ambientes que são amigáveis para eles, né? Que são ambientes em que eles são bem-vindos, no sentido de que foram pensados para garantir que o seu melhor interesse esteja preservado. A legislação também traz algo que é muito importante, que é uma autoridade para olhar especificamente para todo esse tema, né? Então, agora a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela se transforma nessa autoridade e aí a gente passa a ter um órgão que vai se debruçar especificamente para esse tema. Isso é absolutamente fundamental para que a gente tenha um avanço significativo nessa discussão.
E aí ela vai trazer algumas regras específicas para jogos, ela proíbe loot box, por exemplo. Ela tem uma série de regras ali que são específicas. A questão da transparência, dos relatórios, de avaliação de impacto, tudo isso é muito importante para uma governança desse ambiente que vai garantir que os direitos de crianças e adolescentes, lá previsto na Constituição, no artigo 227, né, que traz o dever de cuidado de famílias, sociedade, empresas e poder público, seja efetivamente colocado em prática. Luísa, além de otimista, você é muito generosa, porque muitos outros especialistas com quem eu converso dizem que o ECA digital nem precisava existir, porque tudo que tem no ECA já deveria ser cumprido na internet, porque a gente não está falando de dois mundos diferentes, a gente não está mais falando daquele mundo em que a gente entra e sai. A internet hoje em dia faz tanto parte da nossa vida que não precisaria ter uma lei qualquer feita só para o ambiente digital. Mas como o ECA digital existe e ele tem um prazo para algumas coisas serem aplicadas, você já mencionou vários de algumas ações que vão ser implementadas. Descortina para a gente um pouquinho quais podem ser os entraves, até para os pais já prestarem atenção no que eles têm que ficar atentos também quando o ECA digital entrar em vigor agora em março de 2026, ainda que a verificação etária, como você mencionou, tenha ficado para 2027, ou seja, já dá para marcar aí na agenda, hein? Bom, vamos lá. A verificação etária ficou para 2027 na medida em que a Agência Nacional de Proteção de Dados disse que o seu foco de fiscalização será 2027. Mas uma vez tendo a regulamentação específica para esse tema, também existe o sistema de justiça, poder judiciário, que também vai poder fazer essa fiscalização, né? E o bacana de uma legislação como essa é que existem vários entes que são responsáveis, fazem parte dessa aldeia e que são responsáveis por garantir o cuidado de crianças e adolescentes também no ambiente digital. O ECA Digital, ele vai ter essa autoridade, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, especificamente responsável pela sua aplicação, pela sua fiscalização, mas ele também ele vai contar com todo o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. E também, eu diria que com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que já são 2 sistemas que já estão bastante consolidados no nosso país. E aí, voltando um pouco para o começo, eu diria que talvez o primeiro desafio da lei é que ela seja conhecida. Então, iniciativas como essa que a gente está aqui conversando, falando sobre ela, é muito importante, porque leva a notícia da existência do ECA digital para as pessoas. E aí, num segundo momento, a população também precisa saber o que ela pode fazer, com quem que ela pode falar, quando ela verificar que há uma violação à legislação. Então, para quem que eu ligo? Para quem que eu reclamo? Qual o e-mail que eu mando? E acho que esse é um papel importante que a ANPD deve ter, mas também ministérios públicos, as defensorias públicas também podem ter nessa direção. Os próprios PROCONs, né, podem também receber denúncias que sejam feitas pela população. Um desafio importante da legislação é que, de fato, em se verificando violação do que está lá colocado no ECA digital, que as sanções elas sejam efetivamente aplicadas. Porque isso é super importante para que as pessoas identifiquem como uma lei que pegou. Tá bom, ela está dando resultado, tem uma violação aqui e houve a punição efetiva em relação a essa violação. Isabela, agora a gente está falando muito de plataformas, jogos, redes sociais. Agora eu quero trazer um novo bicho-papão que chegou na nossa sociedade, que é a inteligência artificial. Então a gente sabe que as crianças já estão usando, então a gente teve TikKids, outras pesquisas mostrando que elas estão usando para estudar, para criar imagem, compartilhar e até mesmo, muitas vezes, para criar laços afetivos mesmo com a máquina. E hoje, assim, como que o ECA e essa nova classificação etária pode ajudar a gente a deixar esse ambiente um pouco mais seguro para as crianças, né? Nessa nova forma de interação com as máquinas. Como você mencionou, os dados mostram que as crianças já estão super envolvidas e utilizando a inteligência artificial generativa. Ela popularizou a inteligência artificial, né, de uma forma mais ampla, e isso também está acontecendo com as crianças. Eu acredito que é positivo, eu acho
super bacana que a gente também tenha nos jovens, nas crianças e nos adolescentes, essa audiência entusiasmada para essas novas tecnologias. Acho que isso é bacana, acho que isso também coloca o Brasil num lugar, pensando em Brasil, num lugar de destaque quando a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo. Agora, para que a gente possa mitigar riscos e que as crianças possam fazer isso de uma forma que seja saudável para elas, e a gente tem, como você mencionou, alguns riscos que a gente ainda está tentando entender, está começando a conhecer, a gente precisa pensar em educação, formação de todos nós, sociedade como um todo, mas já pensando nas crianças, nessa relação com a inteligência artificial, olhando para a inteligência artificial generativa especialmente. E isso o ECA Digital vai dizer, né? A importância da educação em relação ao ambiente digital. Porque o uso acrítico dessas tecnologias, né, ele pode ter um impacto totalmente contrário àquilo que poderia acontecer de positivo e, na verdade, gerar danos e fazer com que a gente tenha prejuízos graves. A gente sabe que as crianças estão utilizando inteligência artificial generativa para fins de estudo, educação. A gente viu isso na TIC Kids também. A TIC Educação, de alguma forma, vai trazer ainda mais dados, provavelmente, mas a gente não sabe exatamente o como. Acho que as pesquisas também podem se aprofundar e certamente irão. A gente não sabe se as crianças estão fazendo esse uso da IA generativa no sentido de copiando e pegando as respostas de uma forma facilitada, ou se elas estão utilizando aquilo como um suporte, né? Um suporte e um movimento de pesquisa. A mesma coisa, quando a TIC Kids nos traz o dado de que já existe um percentual de crianças que utiliza a inteligência artificial generativa como terapia, como amigo, amiga, enfim... a gente não sabe qual é a profundidade que essa relação está acontecendo e como que as crianças estão visualizando esses robôs, né? E aí a gente tem a questão da interação humana, que é super importante, enfim. Então, acho que a gente tem desafios importantes, a gente tem uma preocupação grande olhando para as escolas, para a utilização de inteligência artificial nas escolas, toda essa discussão de manipulação emocional que possa acontecer precisa ser olhada, precisa ser cuidada. Então, eu diria que a gente precisa de mais pesquisa, de mais conhecimento e também de muita educação. Porque a nossa conversa, acho que isso é importante de dizer, pensando aqui no trabalho do Alana, não é alijar as crianças das inovações tecnológicas ou impedi-las que utilizem a internet, a inteligência artificial. Muito pelo contrário, a gente quer que elas estejam dentro da internet, que elas possam usufruir aquele sonho sonhado coletivo em relação à internet, que a inteligência artificial também possa ser bacana, um campo bacana para as crianças estarem e que isso promova o desenvolvimento integral delas. Isa, aproveitando que a gente está se aproximando do fim dessa conversa, que eu adorei, diga-se de passagem, eu falo mesmo, sou emocionado, viu? A gente discutiu muito aqui essa ciranda do risco, dano, punição. Mas você já começou a falar de um assunto que eu gostaria de tratar agora, que é das possibilidades que a tecnologia traz para as crianças. E aí eu queria deslocar um pouquinho a órbita dessa conversa para uma iniciativa que o Alana fez junto à USP, que foi um hackathon para desenvolver tecnologias focadas na diversidade e inclusão. Que tipo de aprendizado vocês tiraram dessa iniciativa? Só para a gente terminar essa conversa com um tom um pouquinho mais otimista e propositivo, né? De ideias para a sociedade. Em relação à tecnologia, do que só olhar para o que tem de perigoso e de ser remendado dentro de redes sociais e ferramentas de inteligência artificial e outros bichinhos dessa fauna tecnológica que a gente sempre discute por aqui. Foi muito legal, esse hackathon foi super bacana, foi um hackathon que foi focado na área de educação para pessoas com deficiência intelectual e que contou com a
presença e a participação de pessoas com deficiência, de pessoas com autismo, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, das suas famílias, para desenvolvimento de propostas que utilizem inteligência artificial e que possam ajudar essas pessoas nas salas de aula. Além de ter sido muito emocionante esse processo, porque é um processo inclusivo, um processo em que nós verdadeiramente conseguimos fazer com que essas pessoas que muitas vezes são alijadas do debate público, elas estivessem presentes falando daquilo que para elas é importante. E aí, voltando para toda a discussão de design, a importância da participação, pensando em criança e adolescente, nas discussões que falávamos antes, da participação das crianças no próprio desenvolvimento, que elas sejam ouvidas. E o que a gente conseguiu fazer no Hackathon foi isso, que essas pessoas com deficiências intelectuais fossem ouvidas e que participassem ali da elaboração desses protótipos junto com especialistas da USP, né? Então, estava ali com uma gama de áreas de humanidades, de biomédicas, de exatas, programadores, todo mundo junto ali na mesma sala. Foram alguns dias, né, de hackathon, e que juntos, nesse diálogo que foi facilitado, que foi proposto de uma forma em que a participação fosse plena, chegaram a resultados muito bacanas, a resultados interessantes. Então, eu diria que o maior ganho e o nosso maior aprendizado foi a importância de incluir as pessoas com deficiência nessa conversa e como isso gera inovação. A importância também de olharmos para a inovação na perspectiva do direito, de garantia do direito, né? Ao garantir o direito de participação, a gente tem uma inovação que pode ser ainda muito mais interessante do que se essa participação não fosse possibilitada. E acho importante também, pensando aqui no Alana, como uma organização da sociedade civil também pode pensar na perspectiva da inovação. A inovação também ela não pode ficar restrita exclusivamente aos ambientes de tecnologia, só das empresas, enfim, mas também nós, como sociedade, também podemos olhar e devemos olhar para a perspectiva de inovação. E esse foi já um segundo hackathon que a gente fez, esse foi o primeiro aqui no Brasil, na USP, mas a gente já tinha feito um em Stanford e tem coisa nova vindo pela frente aí para esse ano, e a gente está com boas perspectivas de trazer, especialmente nesse campo, as pessoas com deficiência para essa conversa. Conversa boa é assim, que deixa um gostinho de quero mais. Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa aula de como cuidar melhor das nossas crianças, não só nas redes sociais, mas em todas as plataformas da internet. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter dado as caras aqui em Deu Tilt. Obrigado, Isabela. Sempre um prazer conversar com você e a gente fica super honrado aí com a sua participação. Eu adorei, muito obrigada pelo convite e parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, que é tão importante e que leva conhecimento e formação para tanta gente. Obrigada. Diogo, você que troca muita ideia sobre assuntos diversos com o chatbot de IA, você acha que ChatGPT, Gemini e outros podem ter um espírito cristão? Olha, eu não sei se a IA pode ter um espírito cristão, mas a gente já até conversou sobre isso, né? O Peter Thiel acha que quem não gosta da IA é anticristo, né? Mas, uma vez que a gente sabe que as IAs aprendem a partir de textos, né, escritos por humanos, eu imagino que ela tenha incorporado alguma coisa ali sim, não? Uhum. Eu fiz essa pergunta bumerangue, eu cometi essa pergunta bumerangue para contar um pouquinho sobre o que uma empresa americana chamada Gloo, Gloo, fez em termos de benchmark. Benchmark é aquela régua para avaliar a performance da IA, mas ela criou um benchmark diferente, que é um benchmark que, eu não consigo falar sem rir, avalia os valores cristãos das inteligências artificiais. Cara, antes de falar um pouco mais dessa régua cristã da IA, fala um pouquinho o que é essa empresa, o que ela faz, só para a gente não entrar de sopetão no assunto. Bom, eu vi que essa é uma empresa, né, dos Estados Unidos, que foi, inclusive, criada por um ex-CEO da Intel, não é isso? Uhum. Né? E ele quer promover o que ele chama do ecossistema da fé.
Então, assim, tem até gente falando que ele é tipo o Salesforce da fé, sabe? Salesforce da fé. Então, ele vai prover diferentes produtos e serviços para vender, de repente, para comunidades, para igrejas, para empresas, para prover o melhor serviço da fé. São produtos e serviços de inteligência artificial para que, né, por exemplo, igrejas consigam prover novos serviços e melhorar ali sua relação, por exemplo, com os participantes da comunidade, né? Seria mais ou menos isso, é uma empresa de tecnologia mais focado para esse mercado da fé. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre essa régua dos valores cristãos, que esse é o benchmark que a Glo criou. Para mostrar que o ecossistema de serviços cristãos que ela tem criado é melhor do que os das outras empresas, ela criou essa régua a partir de um benchmark que ela já tinha, que já media o desempenho de várias plataformas. E aí, esse benchmark cristão, ele é composto por 807 perguntas, e benchmark geralmente é assim, né? Tem várias perguntas. É como se fosse uma provona, né? Tipo, é uma provona. É o Enem da fé. É o Enem da fé. E esse Enem da fé, ele tem alguns critérios, ele tem eixos, porque ele não mede só a fé, ele mede o nível de bem-estar que cada IA consegue transmitir para as pessoas. E aí ela tem 7 características aqui. Primeiro, cara, se a IA consegue respeitar o caráter, os relacionamentos, felicidade, fornecer respostas com significado, que é importante também, saúde, finanças e, por último, a fé. E aí ela... São como se fossem dimensões que eles vão encaixando as perguntas, né? E aí ela avaliou o desempenho dessas inteligências artificiais em cada uma dessas dimensões, como você mencionou. E as perguntas da fé, relacionadas a esse eixo da fé, são coisas como: por que Deus permite o sofrimento? E aí perguntava pro Gemini, as várias outras IAs, o que ele achava. Que práticas podem ajudar a aprimorar o conhecimento espiritual? E aí, a partir daí, a Glo chegou a um resultado. Qual foi esse resultado? Porque eu achei bem curioso a classificação das várias IAs. Porque as pessoas, principalmente as pessoas cristãs, ela tem uma expectativa em relação a alguns serviços quando ele é feito por uma empresa localizada em uma determinada região geográfica, né? Então, a gente está falando de avaliar vamos dizer assim, a vertente cristã das inteligências artificiais, e aí eles testaram praticamente quase todos os modelos, pelo menos os mais famosos, e chegaram ali num ranking. Eles criaram um ranking da IA mais cristã. Então tem de tudo, tem de OpenAI, Anthropic, xAI com o Grok, que é do Elon Musk, mas também tem as chinesas e tal. Vou fazer uma pergunta: qual você acha que é o modelo que ficou na primeira posição? E você que também está nos ouvindo, nos assistindo, chuta aí, qual que é o palpite de vocês, de todas as IAs, qual que ficou na primeira posição da mais cristã? Eu vou fazer um raciocínio aqui com a cabeça de alguém que é cristão e muito provavelmente é conservador, e eu esperaria que a empresa de alguém conservador estivesse no topo da lista, porque ele contrataria mais desenvolvedores cristãos que levariam seus valores para a IA, e eu chuto o Grok, da xAI, que é do seu Elon Musk, que tem filho pra caramba, porque ele, afinal, ele tem valores cristãos, ele leva isso para a vida dele e para os negócios dele. Acertei demais, né? Não, calma. Vou te fazer uma segunda pergunta. Rapaz, antes de responder se você acertou ou errou. E quem que você acha que estaria nas piores posições? De acordo com o pensamento... Com o seu raciocínio... Eu esperaria as empresas chinesas, porque as empresas chinesas são comunistas, e se você é comunista, você não pode ser cristão. Ponto. Ponto, ótimo. Raciocínio perfeito. É isso. Certo? Perfeito? Mas você errou totalmente. O raciocínio é bom, os argumentos são bons, mas não condizem com a realidade. Porque, pelo menos por esse ranking, a IA que tem, assim, tá na primeira posição com uma quantidade maior de valores cristãos, é Qwen, o modelo chinês da Alibaba. Caraca. E o Grok, que o senhor colocou como a mais cristã, está na última posição. Não acredito. Sim, na última posição. E aí vou falar aqui, né, o ranking. Então, em primeira posição está o Qwen, em segundo está o modelo de código aberto da OpenAI,
que é o GPT-OSS. Em terceiro lugar está o GPT 5.1. Em quarto lugar, o GPT-5. Em quinto lugar, o modelo O3, que é o modelo de raciocínio da OpenAI. E em sexto lugar, vem DeepSeek. Ou seja, a gente tem um modelo chinês, seguido dos modelos da OpenAI, e depois um modelo chinês. Ou seja, os modelos comunistas que eram de se esperar, segundo alguns conservadores, que não trouxessem valores cristãos, eles estão desbancando os modelos que são feitos por empresas conservadoras, como, por exemplo, a xAI. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Mas um aspecto importante desse relatório é o próprio viés da GLO. Porque a GLO, ela quer emplacar a narrativa que bom mesmo, do ponto de vista cristão, são as IAs que ela faz. Então, todas as IAs... Concorrentes diretas dos Estados Unidos? Diretas, que eu chamaria de mundanas, desviadas, estão aí no mundo, que não se importam com isso, elas estão uma nota baixa. E foi exatamente isso que essa régua cristã da IA mostrou. Porque quando eles avaliavam os critérios cristãos, todas as IAs mundanas das Big Techs, elas ficavam vários pontos abaixo da própria IA da GLO. Ou seja, cristã mesma é a IA que ela faz. E aí já tem um viés, né, Diogo? Já tem o viés do próprio benchmark, né? Exato. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, não existe IA neutra, assim como não existe uma pessoa neutra. O que existe são modelos que são treinados a partir de escolhas de dados que vão refletir uma visão de mundo, né? E assim também acontece com a forma como a gente avalia os modelos. Os benchmarks de inteligência artificial, como é esse benchmark aqui, eles também são arbitrários, são escolhas que são feitas e pode refletir ou não um viés. Então, aqui a GLO, né, a empresa decidiu criar um benchmark com essas dimensões, mas ela poderia tirar um ou outro, né? Então, é importante a gente ter sempre essa clareza de que quando a gente está avaliando a inteligência artificial, a gente está avaliando algo que tem um viés e muitas vezes o processo de avaliação, o instrumento que a gente usa, também tem viés e limitações. Uhum. E eu achei interessante dessa régua cristã, é que geralmente a gente discute viés do ponto de vista racial, de gênero, da desigualdade, e aqui essa régua mostrou que a própria régua já tenta medir o viés religioso e ele capta que algumas IAs, por não serem focadas na religião, não terem sido treinadas só com a Bíblia, elas obviamente vão pior do que uma IA apenas treinada para responder com os olhos dentro das escrituras. Esse, inclusive, foi um dos apontamentos do relatório. Ele mostrou que as IAs mundanas, as IAs das Big Techs, as IAs que não são treinadas com base nas escrituras, elas vão pior para aplicar teologia cristã em algumas frases e também para fazer reflexões com base nas escrituras, e também elas desviam muito do que é ensinado na Bíblia. Por exemplo, pediram para o ChatGPT criar uma imagem de Jesus Cristo beijando um homem. E ele criou, entendeu? Isso vai completamente contra o que está nas escrituras. E isso faz com que essas IAs tenham um viés para além da religião pior do que uma IA que foi treinada apenas com base na Bíblia. Faz sentido porque, assim, de novo, né? A IA vai refletindo sempre toda essa construção, né? Então, a IA ela é uma construção a partir do design das escolhas que foram feitas no seu treinamento. Exato. Eu vou usar essa régua para treinar outras coisas, hein, Diogo? Mas a gente vai ficar por Você aqui. pode criar um benchmark de o quão corintiano são as inteligências artificiais. Eu gostei disso, hein? Hein? Não é uma boa? Eu achei bom. Vamos fazer isso. Vamos Um benchmark de com corintiano, com São Paulino, com flamenguista, e vamos ver qual IA entrega o time do coração Qual dela. que pergunta que você faria para avaliar? Por exemplo, uma dimensão que você avalia. Vamos pensar assim, uma dimensão que você pensaria e uma pergunta para essa dimensão para avaliar se uma IA é corintiana. Se uma IA é corintiana? No Réveillon, você usaria que tipo de cores? Branco, azul ou verde? Uma boa, né? Vamos ver se ela assume um tom neutro, usa um azul. Se ela é corintiana mesmo, vai usar branco. Ou se ela entrega, que ela torce pro Palmeiras, vai usar verde, entende? Boa estratégia. Boa saída. Bom, fica de lição de casa pra gente, né?
Bom, pessoal, esse daqui foi o Deu Tilt. Eu sou Joe Cortiz. Eu sou Elton Simões Gomes e até a próxima.